Bom, Ciro Gomes, mais de 13 milhões de votos nas eleições de 2018, vem percorrendo o país, conversando com os eleitores do futuro, com os eleitores tradicionais, e esteve em Campo Grande no fim de semana, reunido com as lideranças políticas do PDT, ele que é vice-presidente nacional do partido. E Ciro, a pergunta que pelo menos a gente gostaria de fazer a você: o que é que o Bolsonaro está fazendo hoje no governo que você, eleito presidente, não faria? Olha, eu diria a você que praticamente tudo. Tem uma providência que eu achei importante, eu tinha anunciado que faria na primeira semana, que foi a transferência das cabeças do crime organizado, dessas facções, para presídios federais. Isso tem uma importância grande, né? Isso foi uma iniciativa importante que ele tomou. Mas, sob o ponto de vista da administração do Brasil, daquelas prioridades, especialmente aquelas que ele anunciou como se fossem simples de serem resolvidas, como segurança pública, o Brasil está passando o pior momento da história. E eu não falo isso sem estudar. Nós temos um observatório trabalhista, pode ser procurado na internet, nós temos ali uma evidência que é atualizada a cada trimestre, de que a execução orçamentária, ou seja, quanto dinheiro de fato foi aplicado em educação, saúde, cultura, ciência e tecnologia, segurança pública, são os menores da história. É o menor volume de investimento da história do Brasil. E todos os movimentos internacionais do Bolsonaro prejudicarão muito gravemente o Brasil em todas as dimensões. Por exemplo, o alinhamento instantâneo à política econômica norte-americana no momento de conflito grave comercial entre os Estados Unidos e a China, em que se abre uma oportunidade de ouro para o Brasil, porque a China é o maior comprador de soja do mundo. Só para você ter um exemplo claro. E na medida em que eles vão retaliar os norte-americanos, o que faz o Bolsonaro? Ao invés de aproveitar essa oportunidade para expandir o mercado do produto pecuário e agropastoreiro brasileiro, se alinha aos interesses dos Estados Unidos. Depois você tem o gravíssimo problema que está a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo demorou muito a sair, não é por acaso, né? E saiu muito rápido também porque o Bolsonaro não estuda nada, não consulta ninguém. E ele aceitou aquilo que é uma imposição que o mundo inteiro tenta fazer contra o Brasil há mais de 30 anos, que é introduzir num tratado internacional o chamado princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? É uma norma segundo a qual qualquer empresa ou país pode unilateralmente, sem qualquer juiz, sem qualquer exame, sem qualquer inquérito, boicotar a produção de um país ou de uma região de um país, como o Brasil, pela mera suspeita de que aquele produto não está sendo produzido em bases ambientalmente sustentáveis. Ora, Bolsonaro, no mesmo período, também por pressão de multinacionais, licenciou 290 novos agrotóxicos no Brasil. 82 deles estão banidos da Europa. E agora já começaram as escaramuças. A Alemanha acabou com a cooperação, a Noruega acabou com a cooperação, a França já anunciou que não vai aceitar. Ou seja, é o pior dos mundos, porque há muitos anos as pessoas que produzem no campo no Brasil estão se esforçando para demonstrar de que há muito preconceito contra a produção brasileira, até por muitos erros do próprio Brasil, né, e que não é bem verdade que todo produtor rural, pelo contrário, né, se eu conheço bem o Brasil, a exceção é que é predadora do meio ambiente, de comunidades tradicionais. Pois eu nunca vi a imagem do Brasil tão destruída. Eu circulo no mundo, convidado para palestras, circuitos internacionais de seminários, e eu nunca vi a imagem do Brasil tão deteriorada em tão rápido espaço de tempo como estou vendo agora. E além do que, coisas de corrupção. E se disserem que você está sendo pessimista? Veja, o tempo vai mostrar quem tem razão. O tempo vai mostrar quem tem razão. Um camarada como eu, não é, que estou aqui em Campo Grande, lutando. Faz 7 meses eu perdi a eleição, tinha todo o direito de estar em casa quieto, esperando talvez como um petista, né, que o mundo se acabasse para dizer, para rir da cara do palhaço. Eu não sou assim. Eu amo o Brasil, dediquei minha vida ao Brasil e eu estou andando para ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo, a entender que foi enganado e a entender, mais do que tudo, que nós temos saídas diferentes dessas que estão aí. Quem olhar, veja que o Bolsonaro dá declarações estapafúrdias sobre processos políticos de outros países, agora foi contra a Argentina. A Argentina é simplesmente o maior comprador de produtos industriais do Brasil no mundo. O que está acontecendo na política argentina é um recado para o Bolsonaro? Menos porque a Argentina foi longe demais. O Brasil ainda não foi longe demais. A Argentina praticamente destruiu sua indústria, o Brasil está destruindo a sua indústria, mas ainda tem 10% do PIB brasileiro de base industrial.
A Argentina destruiu seu sistema financeiro. O Brasil ainda tem um sistema financeiro público, enquanto o Brasil, Caixa Econômica, BNDES, a Argentina não tem. Então o Brasil tem ainda margem para não cair na tragédia. E especialmente o Brasil ainda não destruiu, mas eles estão começando a fazer as portas de saída para uma retomada da indústria moderna. Naqueles complexos industriais que o Brasil tem potencial global, petróleo e gás, complexo industrial de defesa, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio. Faz sentido que a agricultura e pecuária mais competitiva do mundo importem do estrangeiro metade dos seus custos de produção, ou seja, o câmbio vai para 4,10, todo o lucro que o agricultor vai ter, vai perder no câmbio para comprar fertilizante num país que podia produzir 100% dos seus insumos. Vou falar agora de Mato Grosso do Sul. Dagoberto, deputado federal, presidente estadual do PDT. Ciro Gomes, Dagoberto. O PDT terá um candidato a prefeito em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul? Deputado? Olha, nós vamos trabalhar para isso. Ontem, parece que o ex-governador lançou, tanto eu como o Hayashi e o Márcio Fernandes, dizendo que nós vamos criar um campo para poder enfrentar. Então, agora começa as conversas, né? Então, eu tenho que conversar com o partido também, que eu não conversei ainda com o partido e que, logicamente, se entenderem que nós temos que disputar com as eleições, nós vamos disputar. Ciro Gomes, para qual eleitor em 2018 você não falou o que tinha que ter falado e está corrigindo agora? Não é isso não. A questão das eleições, eu tenho muita vivência, a eleição ela meio que está a eleição majoritária, ela meio que é resolvida de véspera. Se você identificar, e às vezes a gente não consegue identificar com clareza antes, mas depois fica fácil de ver. Se você identificar, a força dominante nas eleições de 2018 era um antipetismo muito agressivo, especialmente cá mais para baixo do Brasil, centro-oeste, Amazônia e sul, sudeste do Brasil. E esse sentimento, ele me apanhou de sequela, com um efeito colateral. Eu nunca fui do PT, tenho uma atitude crítica antiga das coisas do PT, mas eu fui identificado como uma pessoa moderada em relação à crítica ao PT. E o que o povo queria mesmo era uma esculhambação em cima do PT, que o Bolsonaro, na sua irresponsabilidade, fez com muita facilidade. Então, eu respeito muito o povo brasileiro, acho que compreendo com o meu coração esse problema, mas eu não vejo como uma pessoa sem vivência prometeu decência, não tem decência nenhuma, A questão dele são as oportunidades. Ele teve a oportunidade de ser deputado federal e foi ligado a tudo que há de mais podre na política brasileira. Isso todo mundo vai ver muito rapidamente quando essa investigação do filho dele, de milícia, de dinheiro, de funcionário fantasma e negociata no Rio, isso atinge diretamente Bolsonaro e a sua família. E as outras questões, qual é a resposta que o Bolsonaro está dando para a economia brasileira? Como é que você avalia a agenda econômica hoje? É um desastre, porque o Paulo Guedes não é uma má pessoa. Sou amigo do Paulo Guedes, deve ter 30 anos. O problema do Paulo Guedes é que ele não tem nenhuma experiência de setor público, nenhuma, não conhece o Brasil e parou de ler ali mais ou menos nos anos 80. Então, vem de Chicago e Chicago não entende um país como o Brasil. Veja, o Brasil não pode crescer por 4 motores. Eles, ao invés de ver isso, eles estão agravando. Primeiro, o consumo das famílias está no pior nível da história. Por quê? 14 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Olha, isso aqui responde por 60% do crescimento do PIB no Brasil. Olha a providência que tomaram. Estão legalizando a informalidade, com essas providências malucas e agravando a questão do endividamento das famílias por uma política absurda de concentração bancária que não começou com o Bolsonaro, mas que está piorando. Depois você tem um empresariado colapsado, por quê? De um lado, a capacidade instalada da indústria brasileira está ocupada em apenas 66%, 33%, 34% estão parados. Então não tem investimento. Se a minha indústria é capaz de produzir 100 e não está produzindo 100, como é que eu vou fazer investimento para produzir 120? Isso é estupidez. Não há nada aqui, porque a outra razão é explosivo endividamento do empresariado brasileiro. Sem uma ação também do governo, não tem saída. O terceiro motor, é evidente, é o investimento público. O Brasil tem hoje 24 mil obras paradas e o Guedes e o Bolsonaro trouxeram o investimento no menor nível da história do Brasil. Nós estamos investindo 1/3 de 1%, juntando tudo no Brasil, e isso tende a piorar pela lógica estúpida com que eles estão conduzindo as coisas. 24 mil obras paradas, imagina. O custo disso, a perda que nós estamos tendo e a incapacidade de um país ter investimento público.
porque não fazem uma reforma na direção correta, e tem caminhos para fazer. E por fim, eles abominam a ideia de política industrial e de comércio exterior. Ora, é uma ilusão, quem precisa ser economista, que nós vamos pagar o modo moderno que o nosso povo quer de viver, química fina dos nossos remédios, meio de diagnóstico médico moderno, 80% do valor de um carro montado em São Paulo vem do estrangeiro, tudo isso aqui. Todos os celulares que a gente usa montados no Brasil são vêm do estrangeiro. Então, a ilusão de que nós vamos pagar essa vida moderna de eletroeletrônica, novos materiais, com soja, milho, feijão, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha.